Amém, amados? Podemos nos achegar. O pessoal que está nas salas embaixo ou aí na frente, podemos tomar nossos lugares. Vitória. Vamos abrir o Salmo 33, a partir do primeiro versículo. Salmo 33. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram e, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e, no tempo de fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Vamos ficar em pé. Aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo, por essas palavras, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Não somos capazes de nada, mas o Senhor é o dono de tudo. É o que dá ordens a respeito de todas as coisas, a nosso respeito, para que não tropecemos em nenhuma pedra. É pela tua graça, Senhor. Não é porque nós somos capazes. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado por cada família aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que ainda estão vindo. Enfim, reina, Senhor, sobre todos, Senhor. Reina, Senhor, sobre a tua igreja. Reina, Senhor, sobre essa nação, a partir dessa cidade, Senhor. Estabelece, Senhor, o teu governo, não o nosso, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
meus olhos vejo o futuro, tudo longe se vê, tudo longe se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Já se desisti de andar sozinho, Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Novamente. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Quantos creem nisso? Aleluia. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse é o nosso alvo. Aleluia. Vai dar um jeito. Vamos lá? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja.
Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Novamente, a perseguição. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia! Nada pode parar a igreja, porque ela pertence ao Senhor. Por que nada pode parar a igreja? Porque ela pertence ao... E é pela fé, queridos. Não temos arma, não temos nada. O que nós temos é a fé em Cristo Jesus, que redimiu a cada um. Amém? A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Que sejas meu universo. Não quero dar paz um pouco do meu tempo. Não quero dar do dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar minhas palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo.
sejas tudo o que sinto e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus planos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero dar-te minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. De manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que sejas cada um dos meus pensamentos. Que de viver sem teu poder seja alimento. Esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que se manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, cada um dos meus pensamentos. Que tua presença e teu poder seja alimento. Esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Aleluia, aleluia, Jesus. Seja, Senhor, o nosso tudo, Senhor. Aleluia. Reina, Senhor. Seja o centro de nossa vida, Senhor. Seja o nosso tudo, Senhor. Aquele em que nós colocamos todo o nosso coração, Senhor. Toda a nossa alma, Senhor. Para que nós realmente possamos avançar, vencer, crescer. Que não seja em nós, Senhor, porque nós somos fracos, limitados. Não sabemos nada dessa vida, mas o Senhor sabe todas as coisas. Deus de sabedoria, Deus de provisão.
seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor, seja a vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor, seja a força que me sustenta cada dia aqui, eternamente. Minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Seja
te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, 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 Essa canção me lembra uma época da minha vida. A Jana vai lembrar dessa época, né, Jana? A gente teve a oportunidade de ir assistir a gravação dessa música lá em São Paulo. Fomos eu, a Jana, a Tetê, a Elaine e a Cibele. Pegamos um ônibus com o pessoal e fomos lá no Campo de Marte, em São Paulo. Só nós, as meninas. Ficamos lá juntas. A gente estava lá no fundo, porque tinha muita gente. Tinha mais ou menos 2 milhões de pessoas. E a gente gostou muito das músicas que compunham esse CD, que é o Quero Me Apaixonar. E essa canção se tornou a nossa música. A música da Fernanda e das Fernandetes, como os meninos gostavam de dizer, né? A gente cantava muito, né, essa canção. E era uma época que a gente orava por coisas que hoje a gente tem, né, Jana? E a gente orava e chorava, ajoelhada lá no chão da minha sala, e cantava essa música, e ela foi se tornando real na nossa vida. Porque se Jesus não for o centro da nossa vida, nada mais importa, né? Então Jesus queria se tornar o centro da nossa vida, para que Ele pudesse conceder os desejos do nosso coração. Tanto que o versículo do meu convite de casamento é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E um pouco antes o salmista diz: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, que é o versículo 4. E isso foi uma verdade na nossa vida. E no dia que eu me casei, eu coloquei um instrumental dessa música para elas entrarem, porque dizia a respeito da nossa história, da nossa jornada de fé, daquilo que a gente viveu junto, né? E hoje, vivendo aquilo que a gente sonhava naquele tempo, né? A gente sabe mais do que nunca que se Jesus não é o centro, se Ele não é o nosso tudo, se Ele não é o nosso tesouro, nada mais dá certo na nossa vida. Mas cada vez que a gente tenta desviar ali, as coisas não dão certo, e a gente fala: peraí, eu preciso me realinhar. E realinha, o nosso coração vive em paz, vive em alegria, e vive a intensidade desse amor e desse preencher que só Jesus pode fazer na nossa vida. Ninguém mais pode. Ninguém mais podia caber naquele vazio que a gente tinha. Só Jesus. Amém? Vamos trazer nossas ofertas, os dízimos, as ofertas. Enquanto isso, eu vou dando os avisos. Eu acho que a primeira coisa é que a gente precisava falar da Escola Bíblica de Férias. A Escola Bíblica de Férias. Vocês acompanharam aí pelo grupo da Peniel. Nós tínhamos uma grande expectativa, porque esse era um sonho antigo nosso. Já tinha anos que a gente falava que queria fazer essa escola bíblica e não conseguia.
E nós fomos com a expectativa de receber 50 crianças. E, graças a Deus, o Senhor foi acrescentando. No primeiro dia tinha 25, aí no segundo dia tinha mais de 30, aí no terceiro dia a gente tinha 50 crianças lá. Foi um tempo muito bom. As crianças puderam ouvir sobre o amor de Jesus, sobre que o Senhor ouve as nossas orações. Isso ficou bem marcado para eles. O quanto o Senhor ouve as nossas orações, o quanto o Senhor se importa com cada uma delas e que o Senhor as ama. Então, a gente trabalhou bastante esse tema, o tema Deus me ama. E eu queria agradecer a todos os irmãos, as irmãs e irmãos que trabalharam na IBF e aqueles que colaboraram com a gente de alguma forma, os que estiveram orando. Nós cremos que a semente foi plantada ali e que ela dará frutos, porque não é por nós, nem por aquilo que nós fizemos, mas é pelo poder da palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi ministrada ali e nós cremos que ela não volta vazia. Essa é a nossa fé. Então, olha que gracinha, foi um tempo muito bom mesmo. Quem pôde passar por lá um pouquinho, viu alegria no rostinho das crianças e a sede de ouvir sobre Jesus. Agora, os avisos. Semana que vem, no sábado, é dia de reunião de pais. E nós vamos fazer uma reunião diferente esse sábado. Então, todos os pais estão convocados com as suas crianças, porque nós vamos fazer uma gincana com jogos aqui. Aproveitar a criançada está de férias, vão ter um momento de descontração para os pais poderem brincar com os filhos. Então, os pais estão convocados e as crianças também, tá bom? Todo mundo deve participar da reunião de pais. A gente não falou sobre o horário, mas queria já propor aqui para os meninos, se eles concordam, da gente fazer às 18, porque os pais vêm buscar as crianças e aí a gente já fica. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Então, tá bom. Então, para não ter que voltar para casa e depois vir para cá, então traz a criança para o culto infantil, a criança e o adolescente. Aliás, os adolescentes estão convocados também, viu, galerinha? Não é só as crianças, não. Já a hora de vir buscar, já fica aqui. A gente vai fazer um cachorro quente, vai ter um tempo bem gostoso, tá bom? No domingo a gente tem o culto normalmente às 9h30, certo? E durante a semana, Igreja nas Casas, nós temos visto crescer esses grupos, né? O Senhor tem acrescentado vidas a esses grupos, e lá na IBF a gente conseguiu falar com alguns pais ali que já pegaram contato, tudo para estar indo no grupo também durante a semana. Vamos orar para que eles realmente procurem o grupo caseiro ali do bairro. Tem uma mãe de uma criança lá que a gente teve mais tempo conversando, ela chama Dara. Então, vou pedir para os irmãos orarem pela Dara, pelos seus filhos. Uma história de vida muito difícil, mas ela estava ali com o coração bem aberto, sedento. Então, orar para que ela realmente procure o Senhor, busque o Senhor. Amém? Vamos orar, então? Orar pela... Quem? Domingo que vem, então, a gente tem visita. A Cíntia e o Edilson vão estar aqui com a gente. Então, não faltem, porque sempre é um momento bastante especial. Amém? Vamos orar pelas ofertas e pelo pastor Marco. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor é poderoso, Senhor, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos usa, Senhor, mesmo, Senhor, que sejamos, Senhor, pessoas improváveis, Senhor, pessoas com tantos defeitos e dificuldades, Senhor, mas o Senhor nos usa, Senhor, e nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor nos trouxe, Senhor, para essa obra, Senhor. Ó, Pai, pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, as ofertas, os dízimos, Senhor. Abençoe, Senhor, a casa de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Que nada, Senhor, os falte, Senhor. Ó, Pai, que essas ofertas, Senhor, sejam usadas, Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a vida do pastor Marco, que o Senhor abençoe a palavra que será ministrada, Senhor, que ela realmente penetre os nossos corações, Senhor, transforme, Senhor, aquilo que precisa ser transformado, Senhor, e que dê frutos, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, tira toda a distração, tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém.
E os bebês até 3 anos podem descer com a tia Maiara. Bom dia. Graças a Deus pela nossa vida aqui, mais um dia, né? É uma alegria a gente poder estar buscando o Senhor, continuando a caminhar. Amém? Eu queria só fazer um destaque. Só fazer um destaque, assim, de algo que você já conhece, para que a nossa vida não perca o sentido. Né? 1 Timóteo, no capítulo 2, queria só ler esse trecho da palavra, porque é o que Jesus veio fazer. Né? Você guarda no seu coração, você reavive isso no seu interior, que o Senhor marque sua vida com estas palavras que eu vou ler aqui, que você vai acompanhar. Não são palavras minhas, mas palavra do Senhor. Amém? Então é interessante que essa palavra fique enraizada na sua vida, estruture a sua vida, traga sentido para a sua vida e ela faça frutificar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o propósito dela. Né? Então, o apóstolo Paulo fala a Timóteo assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Súplicas, orações, intercessões, ações de graça. 4 atitudes, 4 ações que você deve pôr em prática, né? Ele fala, use a prática, né? Ao vivo. Então, isso estrutura a nossa vida de fé. Amém? Você crê nisso? Em favor de todos os homens, dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A razão dessa intercessão, dessa oração pelas autoridades, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Falando que isso é bom, diz que isso é aceitável, isso é agradável, né? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Paulo fala, para isto fui designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, pastores, presbíteros, diáconos, qualquer irmão anexado à igreja, a Cristo, tem assim a incumbência de tornar essas
ações vivas no coração. Apóstolos, evangelista, qualquer função que alguém que faça parte da igreja tem que ter isso aqui no coração. Porque o desejo do Senhor é alcançar todos os homens, não é? Desejo do coração de Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Esse desejo que arde no coração do Senhor. Eu preciso saber o que está lá no coração do Senhor. Esse desejo pulsa no coração do Pai. Amém? Entende isso? Crê nisso? Isso vale mais do que qualquer coisa. Né? Vale mais que tudo. Então, eu só queria falar disso assim, né? Porque Deus tocou no meu coração hoje várias vezes a respeito disso, quando eu abri a Bíblia. Eu sou conhecedor dessa palavra, eu já preguei sobre essa palavra, né? Que é antes de tudo, é antes de qualquer coisa, né? O foco é esse. Então, para ficar claro, assim, ninguém poder dizer eu não sabia, eu não sei, nunca ninguém me falou, meu ministério não é esse. Não, esse é o ministério. Isso faz parte do todo principal. O resto tudo são pedaços. Mas o principal desejo do coração de Deus é alcançar todos os homens. Amém? Você concorda comigo? Não, concorda comigo? Não? Concorda com a palavra? É isso que precisa. Concordar com a palavra. Né? Então, em cima disso, a gente caminha. Eu queria falar sobre ser curado. Ser curado. Como ser curado? Como eu posso, de verdade, ser curado? Todos nós temos sempre alguma coisinha, né? Mas eu penso que Deus pode curar de qualquer coisinha ou coisona, né? Não sei aí. E às vezes a gente não sabe, na prática, o que é que me cura? O que é que me cura? Jesus curou muita gente e diz que os milagres que ele fez, se fossem todos escritos, não caberia na terra. Livros, né? A gente não sabe o que Jesus fez, a gente faz algumas pinceladas, né? Mas deve ter coisas que a gente nem imagina, né? Então, como que você curado, uma forma de ser curado emocionalmente, quebrar as minhas limitações, as amarras, né, as correntes que muitas vezes nos prende, né, nos limita, a gente fica sem coragem, a gente fica sem ânimo, a gente não tem aquela disposição de falar, eu vou fazer isso. Porque a vida é feita de fazer coisas. Jesus veio, desceu à terra para fazer uma coisa, morrer na cruz. Não é? Ele não veio aqui dar uma passeada, né? Vou ver as coisas que eu criei. Mas ele veio para morrer na cruz, derramar seu sangue, para que a nossa vida, pela fé, seja salva. Bom, no livro de Efésios,
No versículo 18, abra comigo, ou leia aí se tiver. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Iluminados os olhos do nosso coração. Precisamos da iluminação de Deus. Nós precisamos da revelação de quem é Cristo. Estou tomando um pedacinho aqui da palavra. Iluminados os olhos do coração, para saber 3 coisas. Esperança do seu chamamento. Deus chamou-nos para sermos santos. Deus nos chamou para a sua glória. Amém? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? A glória de Deus na nossa vida. Esse é um dos propósitos, a glória do Senhor na nossa vida. E a terceira coisa, para que a gente saiba qual a suprema grandeza do seu poder, nós que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, nós podemos do poder de Deus, baseado nessa dimensão que é o poder de Deus que manifestou ressuscitando Cristo dentre os mortos. Imagina esse poder de ressurreição. Esse poder de ressurreição está no Espírito de Deus. Então, chamados para sermos de Cristo, chamados para sermos santos, chamados para a sua glória e para conhecer o poder que ressuscitou a Cristo. Esse é o poder de Deus. A operação da força do seu poder para pregar o Evangelho. Amém? Poder de Deus na nossa vida para pregar o Evangelho. Amém? Então, nós precisamos que os nossos olhos sejam iluminados. Nós precisamos enxergar. Muitas vezes a gente não faz determinada coisa que nós não sabemos. Como fazer? O que fazer? Às vezes a gente carece de alguém que fala, faça isso. E mais ainda, faça desse jeito. Não é? Toda glória, toda honra é para o Senhor, não é para mim. Está em mim. Está em mim por causa da sua graça, por causa do seu cuidado, por causa da sua salvação, por causa da sua palavra, que muda nossas vidas, que nos transforma. A gente, como Adão, a gente tem medos. Como Adão, a gente tem medos. A gente se esconde. Adão se escondeu porque pecou, Então, uma coisa preciosa que eu vejo é a iluminação. Iluminados. Nós não somos iluminados como o pessoal usa por aí, Mas somos iluminados pela luz de Cristo, pela revelação da palavra no nosso coração. Nós começamos a enxergar as coisas. Enxergar como o Senhor é. E como Ele age, como Ele se manifesta, e como Ele faz. Amém? Amém? Amém, irmãos? Como Ele faz. A coisa mais impressionante é a gente entender como Deus faz as coisas. Por isso eu preciso conhecer, meditar sempre na palavra, porque a palavra do Senhor, ela
é uma semente que produz resultado na nossa vida. Ou seja, nos leva para a aproximação do divino. Amém? Não é que a gente aprendeu? Para sermos semelhantes a Cristo. Nesta terra. Nessa terra onde as trevas militam. Não é? Nós vivemos em um mundo de trevas, onde as pessoas estão perecendo, morrendo, sofrendo, sem o Senhor. Quando a palavra chega na nossa vida, o que é que ela faz? Ela começa a nos dar vida. Colossenses fala, se é que fossem ressuscitados. Deus começa, através do seu Espírito, produzir a força da sua ressurreição, a força que ressuscitou a Cristo. Essa força começa a agir dentro de nós para nos dar vida. Amém? Precisamos ser iluminados, né? Precisamos da luz. Então, vou acelerar aqui. Na carta de Pedro, vou ler a carta aqui. Vamos lá. No capítulo 1 de 1 Pedro, Pedro começa a falar, no versículo 3, assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, fala dessa herança aí. Que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação está sendo revelada. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É um processo. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos querem saber. Então, aqui, eu quero pegar duas coisas, aqui, 2 versículos,
para a gente compreender. No versículo 10 diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Qual salvação? A salvação que eu tenho, que você tem, que nós temos em Cristo. Entende? Salvação que iria se revelar. Os profetas, nossos pais na fé lá atrás, eles estudaram, eles pesquisaram, eles procuraram saber, eles queriam entender, eles queriam saber que tempo seria, como seria, quando seria. Eles investigaram. Aí o versículo 10 fala que eles indagaram, eles inquiriram, eles buscaram, eles se aprofundaram, eles procuraram, eles compararam o que tinham na época, né? E no 11 diz: investigando atentamente em qual ocasião, circunstâncias, quando o Espírito de Cristo que neles estava, né? Eles tentaram saber tudo o que havia de ocorrer, os sofrimentos de Cristo, por que Cristo sofreu, né? Eles queriam saber essa salvação que nós temos agora. Os profetas, Jeremias, Daniel, Isaías, todos os profetas, eles gastaram o joelho, eles sofreram, eles falaram, eles foram apedrejados, eles foram... tudo por nossa causa. Tudo por nossa causa. E eles sabiam que não era para eles, que era para nós. Veja aí, eu não sei quantos mil anos, né? Lá atrás, eles estavam tentando descobrir o que nós recebemos em Cristo. É precioso isso, não é? É precioso, é valioso, é tesouro, é riqueza, é algo que não dá para levar mais ou menos, né? A gente tem que pegar a Bíblia, pegar os estudos, se aprofundar, querer saber o que nós temos hoje, que nos foi legado em promessas que os profetas profetizaram, e eu tenho que viver essas promessas. E então, quando eu creio, quando eu oro por essas promessas, elas vão acontecer na minha vida. Nós não somos coitadinhos. Ai, não sei por que estou sofrendo. A gente sofre, a maior parte das vezes, porque a gente despreza muitas vezes a palavra. Muitas vezes a gente, mais ou menos, né? Mas a palavra é luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Jesus, para levantar a moral daqueles homens que pescavam lá, ele disse: vós sois a luz do mundo. E depois ele disse: ó, ninguém acende uma lamparina, um lampião, um candeeiro, ninguém acende para colocar escondido. A luz é para iluminar, colocar bem alto da casa, para quem entrar na casa, ser iluminado, conseguir enxergar, conseguir ver, né? É iluminar os olhos do vosso entendimento, para saber a razão do chamamento, para entender, para mudar a casa, mudar a vida, mudar o entorno, mudar a família, mudar o bairro. Nós aprendemos aí com o Jamê que por que eu estou morando naquele bairro? Por que eu estou morando naquela rua? Né? Faz tempo que nós ouvimos isso. Mas hoje eu quero já mudar, já está na hora de sair da rua. Por que nós estamos morando naquele bairro? Por que nós estamos morando naquele bairro? Iluminado, a iluminação, a luz entrou em nós, né? Efésios 2 fala que ele nos resgatou das trevas, né?
a luz, para a sua luz. E como eu disse, Jesus chegou para os discípulos e falou: vocês são luz do mundo. Já pensou? Eu, se fosse eu, não, você está de brincadeira comigo, né? Mas não, ele teve coragem de falar para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Eu sempre, acho que já falei aqui, eu tinha uns conhecidos que eles eram pobrezinhos, mas eles trabalhavam com comércio exterior. Comércio exterior, fazer comércio exterior. Eles iam para o Paraguai, né? O comércio exterior dele era buscar, como é que fala, muamba, né? No Paraguai e vender. Então, a Polícia Federal ficava na beira da estrada, falava: hoje eles vão passar por aqui. É a hora que os caras também são espertos, né? Quando eles passarem por aqui, a gente para. E aí a regra era o seguinte: quando percebesse que tinha polícia lá, né, o ônibus não tinha jeito, né? Então eles já paravam, né? E eles iam olhando, né? Eles já paravam quando o negócio... E aí era salve-se quem puder. Desciam do ônibus e saíam correndo com a sua sacola e se jogavam no meio do capim para se esconder de noite. Normalmente acontecia isso de noite. E aí um deles contou para mim assim, né? Nossa, a gente abaixava, ficava com o rosto na terra para eles não enxergarem a gente. Mas eles tinham uns holofotes. Eles passavam aquela luz procurando eles, né? E eles se escondiam porque iluminava tudo. Na escuridão, ele falava, é difícil escapar deles, né? Porque eles tinham aquele foco de luz que batia assim, deixava tudo claro. A luz é para iluminar, é para a gente conseguir ver, enxergar. E as polícias queriam pegar, né, os objetos, né? Depois não sabe para onde vão os objetos. Mas precisamos de luz para enxergar. Precisamos da luz da palavra. E queria pular aí. Entenderam sobre os profetas, o que os profetas fizeram, né, acerca da nossa vida, não foi? Vamos ver se eu vejo aqui. Capítulo 1, do versículo 2. 2 Pedro 1. Vamos ler uma outra parte que fala a respeito de luz, né? No versículo 19, Pedro fala uma coisa importante para a gente, né? Ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Foram os profetas que falaram por meio do Espírito Santo. E Pedro, ele fala aqui, olha, vocês já ouviram, nós ouvimos uma voz do céu que falou: este é o meu filho amado. E aí, nesse versículo 19, ele fala: nós temos esta palavra tanto mais confirmada, né, a palavra profética, e fazei bem atender ela. As profecias, o que os profetas deixaram, né? Aquilo que foi prometido, né? Ela é como uma luz que brilha no meio da escuridão. Então, como que eu vou viver isso? Como que eu vou fazer isso? Nós vivemos num mundo de trevas, não é? E nós precisamos praticar essa luz, para que aquelas pessoas que estão nas trevas possam enxergar a luz.
Você é a luz. Nós juntos somos a luz. Existem alguns aparelhos que têm várias luzes dentro dele, né? Eu não entendo nada disso, mas eles jogam aquele facho de luz verde, né? Vermelho, azul, tudo junto e aquilo ilumina, né? Você já viu isso, né? Eu não sei como funciona isso, mas Pedro fala assim, olha, essa palavra profética, vocês atendam ela, porque ela é como uma candeia que brilha em lugar escuro, difícil, né? Até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração, até que o vosso coração seja iluminado, clarificado. Não é místico, né? Não é místico, é verdades reveladas, né? Então, essas palavras proféticas, nós precisamos pôr em prática. E aí eu quero que nós, pensando nesse entendimento, a gente vá para Isaías 58. É uma palavra profética para nós, para o dia de hoje, viu? Essa é a palavra que nós vamos pôr em prática. Quando a gente fala assim, nós somos uma igreja profética. Amém? Somos a igreja de Isaías. Somos a igreja de Jeremias. Somos a igreja de Daniel. Vivendo no Novo Testamento. Amém? Vivendo em Cristo as coisas que estão no seu coração. Coração de Cristo. Vamos lá. Então, o profeta Isaías, vocês já conhecem, diz assim, clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Estamos falando sobre Israel. Em Cristo nós ficamos um só povo, está lá em Efésios, né? Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia e têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça, têm prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Uma pergunta. Por que afligimos a nossa alma e não há levas em conta? Duas perguntas. Eis que no dia... Aí vem a resposta. Aí vem a resposta. Eis que no dia que jejuais, cuidai do vosso próprio interesse. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Era isso que eles queriam. Eis que jejuais para contendas. Vou precisar de mais água aqui hoje. A resposta sobre o jejum. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Deus não estava ouvindo a oração do povo. Por quê? Porque eles jejuavam para a contenda. Obrigado. Para ficar batendo boca, para falar, eu fiz isso, vocês não viram quanto eu jejuei, eu jejuo mais do que vocês, né? Então, era uma disputa dá impressão, né? Dá uma impressão. E ele fala, para ferir, descompunho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz. Então, não é fazer as coisas para dizer eu fiz mais. Ninguém viu que eu fiz tudo isso, ninguém viu que fui o primeiro a fazer isso. Não é para isso, né?
Aí seria este, 5, seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si panos de sacos e cinza. Chamaria tu isto jejum e te aceitava do Senhor? Uma pergunta. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? Deus está perguntando. Será que não é esse o jejum que eu escolhi? Ele está revelando o coração dele, ó. Solte as ligaduras da impiedade. Por interesse. Muitas vezes a gente tem uma ação que é coroada de impiedade. Não é coroada de bondade. Né? Desfaça as ataduras da servidão. Nós não estamos mais naquele de ficarmos escravos. Né? Fazer as coisas por força, por qualquer coisa que não seja a fé em Cristo. Ele fala, deixe livres os oprimidos e despedace todo jugo, todo peso. A igreja é livre. A igreja não pode ter nenhuma atitude que seja compatível com essas coisas. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? Isso aqui é o que uma igreja profética faz. Nós temos que fazer isso, não sei como. Não sei como nós temos que pôr isso em prática. Porque isso é uma igreja de verdade. Isso é uma igreja verdadeira. Não adianta a gente criticar, falar assim, mas o fulano não sei o quê, então ele faz pelas obras, não sei o quê. Não, isso aqui é para nós. Isso aqui é para a igreja. Amém? Uma igreja de verdade. Uma igreja de verdade. A gente, às vezes, tem um monte de filosofia, mas essas coisas, infelizmente, a gente não faz. Não é? A gente só quer ficar, entre aspas, no bem bom, né? Ainda conta um monte de coisa, fala um monte de coisa, né? Mas repartir o pão com o faminto, recolher em casa os pobres, os desabrigados, né? Cobrir o nu, não se esconder do semelhante, isso agrada o coração de Deus. Quando a gente pega, vou dar um exemplo também assim, ó. Quando a gente pega alguém e reparte Cristo com essa pessoa, você está dando pão de outra forma, da forma talvez principal, né? Dar o pão ao faminto, recolher em casa. Como? Eu não sei, mas temos que fazer, né? Recolher em casa, recolher na casa do Senhor, trazer para a casa do Senhor, não esse lugar aqui, mas agregar na igreja que está na cidade, está no bairro, ligações, não é? As pessoas. São palavras proféticas que acontecem no Novo Testamento, quando Jesus disse assim, quando ele falou assim, que no final dos tempos, lá, quando vai separar, né? Ele vai chamar os da direita, chamar os da esquerda, e daí a primeira coisa que ele vai falar, olha, entra no reino eterno, tal, porque eu tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste. Essa palavra aqui. É isso que ele veio fazer, né? Junto nós podemos. Amém? Junto nós podemos. Sozinho ninguém pode. Mas junto nós podemos ser a igreja que Deus espera que sejamos. Amém? Você acredita nisso? Vai seguindo. Então, aí começa o negócio.
Então, versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando eu começo a colocar isso em prática, né? Eu começo a exercitar, né, esse tipo de vida. Diz que a luz vai se romper, hein? Como a alva, como a manhã clara. A sua escuridão vai embora. E diz que a tua cura brotará sem detença. Você vai ficar sarado. Nós vamos ficar sarados. Nós vamos ficar curados. Amém? Entende isso? Por isso que eu falei que ia falar sobre a cura. Quando você faz isso, quando a gente faz isso, toda aquela nossa apatia vai embora. Porque você está se preocupando com a pessoa que Deus tem colocado na sua frente. Né? A luz virá. Né? A luz virá e a cura brotará sem detença. O sentido de vida vai chegar em nossas vidas. Amém? E a tua justiça irá diante de ti. Você não precisa requerer justiça, mas Deus já sabe, e essa justiça vai diante da sua vida, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E aí fala assim: então clamarás ao Senhor, e Ele te responderá. Gritarás por socorro, e Ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o peso, né? O dedo que ameaça, o falar injurioso, abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Aquilo que eu não sei o que fazer, vai vir luz. E diz que a tua escuridão será tão escura como o meio-dia. Sabe quando o sol está brilhando? Vai ficar sarado. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, tem lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Não foi isso que Jesus disse? Brotará um rio de água viva. Amém? Vida para esses dias. E o mais importante, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Pode falar o bairro, pode falar a cidade habitável, e fala assim: os teus filhos, os filhos da igreja, nós. Amém? Nós, os filhos da igreja, seremos aqueles que vão edificar as ruínas, levantar os fundamentos de muitas gerações, e seremos em Cristo reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o mundo, de fato, seja um lugar melhor para os nossos filhos, netos, bisnetos e quem o Senhor colocar em nossa vida. Deu para entender isso? Deu para entender isso? As palavras proféticas? Essas palavras a gente coloca em prática. Vou só dar um exemplo, que a igreja necessita desse fator. Bondade. O fruto do Espírito Santo, um deles é bondade, não é? Não é bondade? A igreja precisa ser cheia de bondade. Amém? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A salvação eterna. Amém? Que o Senhor possa fazer essa obra
de amor, de fidelidade, de bondade, e que nenhum de nós andemos no escuro sem saber para onde vai, mas na luz do Senhor. Amém? E toda a glória, honra e louvor seja para Ele. Né? Não fica parado, não. Não fica estagnado, não. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Antes, quero falar uma coisa. Há um tempo atrás, nós fazíamos um trabalho ali naquela quadra do Camargo Andrade. O Diego era o meu auxiliar principal. Né? Nós ficamos ali cerca de 2 anos trabalhando ali, naquele lugar. E com muitos crianças, ali estava misturado, todo mundo, eram os meninos, criancinha pequenininha, grandões que iam lá, uns meninão, né? Iam lá e a gente fez esse trabalho por uns 2 anos. Né? Depois eu parei e eu contei isso para a Alexandra um tempo atrás, e ela falou, vamos começar de novo, vamos fazer, né? E eu não esqueci disso, né? Não esqueci disso. E foi muito bom ver as irmãs lá, os irmãos que foram lá, o seu Gersi estava lá, né? E vamos orar. Aí nós estamos lá, comendo pedaço de bolo, né? E nós lembramos lá, falamos assim, olha, só está faltando aqui um cafezinho. Mas estava, na verdade, muito bom. Não era para ter café, não, mas foi muito bom. Né? Eu creio que Deus, tenho certeza que Deus vai fazer frutificar tudo aquilo que as irmãs produziram ali, fizeram ali, e tudo que nós fizermos, tudo que você fizer para o Senhor vai frutificar. Eu quero profetizar isso. Deus está com você. Nós ouvimos músicas aqui de encorajamento, né? E você creia nisso. Pai querido, muito obrigado, Pai, porque nós queremos assumir, Senhor, essas verdades no nosso coração que nós ouvimos, para não sermos inativos, Senhor. Pelo contrário, Senhor, nós queremos dizer, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, envia-nos a nós, Senhor. Amém. Só para terminar, quero contar um milagre. Nós fomos viajar esse fim de semana que passou, eu, Arlete, Thaís e André. Talvez, não sei como você vai pensar, mas para nós foi um milagre. Nós saímos daqui, fomos em direção às cidades históricas lá, e lá foi muito legal, foi muito legal. Nós ficamos numa pousadinha chamada Pousada Beco do Bispo. É um bequinho que tinha assim, é uma coisa antiga demais, né? Mas muito bonitinho. E ela fica perto de um templo católico grande, muito grande. E quando nós íamos saindo no domingo cedo, o moço da pousada falou assim, olha, vai ter uma missa aí com canto gregoriano, né? Tá começando agora, 9h da manhã. E nós fomos. Muito lindo, viu? Estava lotada de irmãos da fé. Estava lotada. Crianças. E aquilo muito, muito lindo. Daí depois nós saímos, porque lá o que não falta lá é templo católico. Nós fomos numa que tem que subir acho que uns 70 degraus. Tem que subir, e acho que tipo 11 horas da manhã tem missa. Nossa, mas que ele estava jogando gente para fora. Jovens,
tudo lá de fora acompanhando. Foi um negócio assim, olha, uma obra. Uma obra. E o que mais me chamou a atenção, gente sincera. Gente sincera. Né? E aí o que foi engraçado, hoje a gente pensa, nós fomos e no caminho paramos em alguns lugares e seguimos. E paramos num lugar lá e aí o André falou assim, mas e esse papel? O que está fazendo aqui no meu banco? Era um papel que nós lavamos o carro e tinham colocado, e aquele papel estava no banco. Falou, eu não pus esse papel aí, ele falou para mim. Eu falei, mas esse papel era do chão aí. Mas está aqui. Ele falou, não fui eu que pus esse papel aqui. Como? Aí fomos embora. Só que depois nós fomos almoçar e eu olhei, fui pegar a carteira para a gente almoçar. Cadê a carteira? Tinha desaparecido. Aí juntamos os quebra-cabeça e falamos, alguém, acho que eu não fechei o carro, alguém levou, né? E aí ficamos sem carteira, sem os cartões. Mas como eu tenho uma mulher de provérbios, ela estava prevenida. Né? Ela estava prevenida. Né? E a gente falou, não, vamos almoçar. Nós tínhamos parado para almoçar, mas ficou aqui procurando essa bendita dessa carteira, fuçamos no carro, entramos debaixo e nada de achar essa carteira. Cartões, pegamos telefone, cancelamos os cartões e fomos embora. Fomos embora, ficamos, aí na segunda-feira a gente vinha embora. De manhã, antes do café, eu acordei, falei para ela, falei assim, bem do céu, eu acho que essa carteira está atrás do banco. Atrás do banco tem uma bolsinha, né? Eu falei, bem do céu, acho que essa carteira está. Mas eu pensei, mas eu passei a mão lá, não tinha nada. Ela falou, não, eu passei a mão lá, não tinha nada. E o carro tinha ficado na garagem, a gente não tinha tirado ele. Eu falei, não, mas tem, não tem? Pôs, não pôs? Guardou, não guardou? Na segunda, quando a gente foi sair, a primeira coisa que eu fui lá, quando ele abriu a garagem para nós, eu enfiei a mão lá, estava lá. Estava lá. Estava lá. Aí, né, foi de Deus, foi Deus que fez, né? E nós que ia vir naquele dia, na segunda, não viemos mais, ficamos mais um dia. Amém? Fica mais um dia. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por me ouvir.